você está assistindo este vídeo é porque o mundo ainda não acabou. Porque eu estou gravando esta mensagem no dia 22 de setembro de 2017. E amanhã, dia 23 de setembro, está previsto por um cientista maluco, não sei, não lembro o nome dele, que está para se chocar com a Terra, um planeta gigante e invisível. Que do nada, esse planeta virá do nada e se chocará com a Terra e extinguirá toda a raça humana. E não é de hoje que vemos profecias como essas, gente marcando data para o fim do mundo, gente marcando data para a volta de Cristo, e todos os que fizeram isso se deram mal, deram com os burros na água. Por quê? Porque se aqueles que entendem um pouco da Bíblia, que têm um mínimo de conhecimento bíblico, sabem que Deus não quer que o ser humano saiba quando seu filho voltará. Deus não revelou ao ser humano a data, o momento exato da volta de Jesus Cristo, porque Ele quer que o ser humano, aquele que faz parte do seu reino, aqueles que já estão salvos, que têm certeza da sua salvação, Deus quer que eles preguem o Evangelho, Deus quer que eles saiam pelo mundo pregar a palavra. E os ímpios, aqueles que praticam o mal, que não se arrependeram do mal, nem querem se arrepender, que estão trabalhando para o diabo, direto ou indiretamente, eles sofrerão a devida punição quando Jesus voltar. E se você, o objetivo deste vídeo não é falar assim em qual doutrina a respeito da volta de Cristo eu acredito, como eu interpreto os textos bíblicos escatológicos, como Daniel lá no acho que a partir do capítulo 7 até o 12, o livro inteiro de Apocalipse e também Mateus 24, que eu mostrarei aqui alguns trechos desse texto. Eu não quero dizer aqui em qual teoria que eu acredito, em qual doutrina que eu acredito, do pré-milenismo, pós-milenismo, amilenismo, se haverá arrebatamento ou não, porque eu particularmente creio no arrebatamento, de que a igreja será levada por Jesus Cristo e ficarão neste mundo apenas aqueles que sofrerão as consequências dos seus erros, dos seus pecados e tal. Mas eu não quero assim dizer, entrar nessa polêmica. O objetivo desse vídeo é falar isso mesmo que vocês ouviram no começo, que todo aquele que prevê a volta de Cristo, marca a data para a volta de Cristo, dá com os burros na água. No meu caso, eu tô, mês que vem, em outubro, eu vai completar 43 anos. E nos anos 80, eu era pré-adolescente, eu estudava numa escola cuja denominação pregava e até hoje prega com cada vez mais intensidade a respeito da volta de Cristo. E havia todo aquele temor com relação ao fim do mundo, uma guerra nuclear, porque os Estados Unidos e a União Soviética estavam em constante conflito por causa da Guerra Fria, né? Conflito de palavras, um atacando o outro, um acusando o outro, e havia o risco do mundo ser destruído por uma guerra nuclear. E a geração desde os anos 50 até aquela época tinha esse temor. Mas Deus colocou a mão sobre o mundo, especialmente em 1962, impedindo, por causa da crise dos mísseis lá de Cuba, impedindo que o mundo fosse destruído naquela época. E em outras ocasiões também, que nem chegaram a vir a público, em que os Estados Unidos e a União Soviética quase entraram em conflito nuclear. Mas Deus é o Senhor da história, Deus controla a história. E naquela época tinha o cometa Halley estava prestes a chegar. Em 1986, o cometa Halley estava vindo, havia previsão do cometa Halley chegar, ser visto e tal. E sempre quando o cometa Halley vinha, acontecia uma tragédia, acontecia uma desgraça e tal. Só que o cometa Halley veio, o mundo não acabou. E havia a previsão também do mundo acabar no ano 2000. O mundo não acabou no ano 2000, houve o tal do bug, havia aquele medo do bug do milênio, no fim não aconteceu nada. E nós estamos aqui agora em 2017. E na véspera da data em que um cientista
previu o fim do mundo, destruiu um planeta invisível se chocando contra a Terra e tal. Mas eu gostaria de deixar com você um, dois textos, na verdade. O primeiro é Mateus 24. Eu não lerei o capítulo todo, que é bem longo, mas lerei apenas os textos aqui, o trecho aqui dos versículos 4 ao 14, do 23 ao 27 e o 36. Jesus falando a respeito do fim dos tempos. E os textos que eu escolhi aqui, que Deus colocou no meu coração, exatamente vai enfatizar isso, de que nenhum ser humano deve prever o fim do mundo, marcar data para a volta de Cristo, porque está trabalhando contra o reino de Deus. Porque, logo vocês entenderão. Diz assim o texto: E Jesus respondendo, no caso aos discípulos que perguntaram quando o mundo acabaria e tal, disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras, como lá na Coreia do Norte e tal, o pessoal tá com medo, não sei o que, não sei o que. Mas Deus está no controle de tudo, calma. E olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Como nas últimas semanas houve vários terremotos, como lá no México, houve furacões, estava vindo um furacão atrás do outro, mas isso é consequência, no caso dos furacões, é consequência da interferência do ser humano sobre a natureza. Agora, terremotos sempre aconteceram. E como diz aqui, a frequência dos terremotos aumentará. E por conta do Deus punindo o ser humano, aqueles no caso que são afastados dos caminhos dele. Mas Jesus continua aqui: Mas todas essas coisas são o princípio de dores, ou seja, está só no começo. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e seres odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão falsos profetas, muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Ou seja, para que Jesus venha, é preciso pregar o evangelho. Como eu já disse no começo, é por isso que Deus não quer revelar ao ser humano quando Jesus voltará, porque Ele quer que a sua igreja pregue o evangelho a todo mundo, a toda criatura, para que todos tenham conhecimento da palavra, e mesmo aqueles que não se arrependerem, que permanecerem infiéis, serão obrigados a reconhecer a soberania de Cristo antes de serem condenados à morte eterna, ou tormento eterno, que seja. E continuando, então se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui, ou ali, não lhe deis crédito, porque surgiram falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vou ter predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, mas unicamente meu Pai. E com relação a somente Deus saber quando Jesus voltará, o texto de Marcos, capítulo 3, versículo 32, é mais enfático ainda. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Ou seja, nem Jesus sabe, nem o próprio Jesus sabe quando ele voltará. Simplesmente Deus determinará, será dia tal, hora tal, tal, e aí sim, aí Jesus voltará. Porque aí, até lá, todo o evangelho terá sido pregado a todo mundo, e aqueles que permanecerem contra Jesus Cristo, contra o evangelho, contra a igreja, eles serão pegos de surpresa, serão pegos desprevenidos. Mas aqueles que pertencem ao reino de Deus vigiarão, orarão, se consagrarão ainda mais, e eles estarão preparados para a volta de Cristo, ou para o arrebatamento, que seja. Mas Deus quer que você
se você crê nessa palavra, se você crê no que é, na palavra de Deus, se você teme a Jesus Cristo, se você espera, anseia pelo retorno dele, continue pregando o evangelho, continue vivendo de acordo com a vontade de Deus e levando o maior número possível de pessoas para ele, porque é isso, essa mensagem de esperança, essa não é uma mensagem de colocar medo em ninguém, para deixar ninguém aterrorizado, para você não dormir de noite, não. Aquele que crê em Jesus Cristo, tem certeza da sua salvação, não tem o que temer. Jesus voltará para levar a sua igreja, e aqueles que permanecerem fiéis a ele, para aqueles que permanecerem fiéis a ele, será um dia de terror, um dia de destruição, um dia horrível. Mas para aqueles que pertencem ao reino de Deus, eles não têm o que temer. Assim como eu não tenho. Eu temi porque eu não cria. Mas como há 25 anos foi minha conversão e tal, e agora eu entendo que não tenho o que temer, porque eu tenho certeza da minha salvação e você também pode ter. Então, se esse vídeo tocou no seu coração e poderá tocar outros corações também, curta, compartilha, deixe seus favoritos, inscreva-se no meu canal e até depois, se quiser.